Salve, salve galera, vamos lá para mais uma aula. Dessa vez a gente vai falar um pouquinho de demografia da América Latina. Aí eu já estou apresentando para vocês aí, colocando aí em grandão aí para você ver o que é basicamente a América Latina, tá? Quando eu vou estar passando aqui, ó, você tá vendo aí a América Latina. Se você pegar o continente americano todinho, se eu pegar aqui, deixa eu ver se tem um mapa aqui do continente americano, ó, separei um monte de imagem aqui de pessoinhas, já era para estar passando. Aqui, ó, esse é o continente americano todo. O que é a América Latina? Exclui aí o Canadá e os Estados Unidos, o Alasca ali do lado no norte do Canadá ali, faz parte dos Estados Unidos, exclui Canadá e Estados Unidos. Canadá e Estados Unidos é aquilo que a gente chama de América Anglo-Saxônica. Os países que foram colônia de povoamento, que tem como principal língua o inglês, que são países desenvolvidos economicamente, são características da América anglo-saxônica. Olha só, mas tem algumas características que eu citei aí que tem outros países aqui da América Latina, por exemplo, o inglês. O inglês não é exclusivo ali do Canadá e Estados Unidos. Tem a Jamaica, por exemplo, na América Central, que também tem o inglês como principal língua aí. Mas olha só, o que é a América Latina? A América Latina são os países que foram basicamente colônia de exploração. Olha só, o sul dos Estados Unidos também foi colônia de exploração. Mas vamos lá. Colônia de exploração são países que têm como principal língua o espanhol e o português, por isso latina, né? Porque o português, o espanhol, o francês são línguas derivadas do latim. Mas então, tem características econômicas principalmente que a gente vai estar utilizando para separar a América Anglo-Saxônica de América Latina. Portanto, a América Latina é aí o México, a América Central e a América do Sul. Até subi aí. E a América do Sul, que são essa regionalização que eu falei, América do Norte e América Central. A América do Sul é a regionalização física. Aí você pega essa regionalização física aí, tira o México da América do Norte, deixa o México isolado sozinho, soma com a América Central e a América do Sul e ponto. Você tem aí a América Latina, que tá lá, ó, América... Passa aí, mulher. A América Latina aí, ó, que é a América Latina. México, a América Central, que você está vendo aí ali, ó, que é o Istmo, que é a faixa de terra que está ligando duas outras porções de terra maior, né, que está ligando a América do Norte e a América do Sul, é o Istmo, e a América Central insular, que são esses países aí, ilhas, né, que são insulares, como a Jamaica, o Haiti, a República Dominicana, Porto Rico. Então, e a América do Sul aí, que você está vendo, que tá o Brasil, Venezuela, Colômbia, Equador, Bolívia. Acho que o único que não tem nome aí nesse mapinha, que está ali em cinza, ó, é as três Guianas, né? A Guiana, o Suriname e a Guiana Francesa. A Guiana Francesa, que até hoje é um departamento ultramarino da França, não é um território independente, certo? Então, a composição étnica básica da população da América Latina aí, a gente vai ter. Vamos por partes aí, tipo Jack Stripador. Vamos falar da América Central aí, de Mesoamérica. A estrutura da América Central, da Mesoamérica, é basicamente formada por indígenas descendentes de europeus, africanos e ameríndios. Não em todo o território. Tipo, eu vou encontrar descendentes de africanos no Haiti, na Jamaica. Contudo, apresenta algumas disparidades, como eu estou falando aí. Disparidades como Belize, que detém uma predominância de mulatos. Em alguns países até é possível encontrar baixíssima presença indígena devido à dominação espanhola, né, que matou a galera toda que morava aqui. Porque se pegou o mapa ali da América toda que eu mostrei, ali a gente só tinha índio morando, os ameríndios, tá? Depois que a gente teve colonização europeia, que trouxe mais tarde o africano. Então, devido à dominação espanhola muito grande aqui na Nicarágua, na Costa Rica, no Panamá, a gente tem uma maioria de mestiços e uma minoria de população indígena. Galera, o índio, de maneira geral, ele foi chacinado na América toda, mas a gente tem alguns países da América que tem uma quantidade de uma população indígena um pouco maior. A principal língua oficial dos países mesoamericanos, assim como a gente vai encontrar também na América do Sul, é o espanhol. Na América do Sul, basicamente, fora as Guianas ali, o Brasil, o restante é espanhol na veia. O Brasil parece que é o único país que fala português aí, né? Bom, a maior parte da população é cristã, resultado da colonização, cristã católica. Todavia, também a gente encontra diversas religiões animistas locais, né? É, religiões que pertenciam à população indígena que vivia no lugar. E em alguns lugares, como o Haiti, a gente encontra religiões de matriz africana, como por exemplo o voodoo.
Os governos mesoamericanos tiveram grande influência dos Estados Unidos durante o século XX, devido à expansão econômica desses países. A gente, quando assim, pegar uma aula lá de Estados Unidos, você vai ver a política do Big Stick, política do grande porrete, que é de um ditado norte-americano que dizia: fale suavemente, mas carregue consigo sempre um grande porrete. Esse tipo de política era meio que fazia com que os Estados Unidos ameaçasse, né? Que tipo, tipo, fala o que você quer fazer. Eu quero fazer isso, mas eu tô segurando um pau, um pedaço de pau grandão. Pô, por favor, faz isso daí pra mim, mas tô te ameaçando, mais ou menos isso. Então, aí muitas políticas que os Estados Unidos queriam implantar nesses lugares, como por exemplo o Canal do Panamá. O Panamá é um país que pertencia ali ao México e tal. Aí teve uma. México? Ih, rapaz, tô confundi agora, que teve uma disputa ali que os Estados Unidos apoiou o Panamá para se tornar. Não, minto, olha só, eu fazendo vergonha. Meu Deus, México não, gente. Panamá pertence à Colômbia. Paguei mico agora. Panamá pertence à Colômbia. Colômbia, aí os Estados Unidos meio que foi lá e influenciou o Panamá a se tornar um país independente, né? E porque os Estados Unidos queria construir ali um canal para atravessar os seus navios ali pelo meio desse canal para meio que ligar a costa leste e a costa oeste dos Estados Unidos. Porque ele não ia dar a volta pelo norte dos Estados Unidos, porque ali é tudo congelado, né? Passa por cima do Círculo Polar Ártico, é a norte do Canadá. E dar a volta na América do Sul toda, rapaz, é muito tempo, vai demandar recurso, né, combustível para poder atravessar isso tudo. Então fazer um canal ali no meio era uma estratégia norte-americana, tal, vou para ligar as duas costas. E o Colômbia não quis, e aí os Estados Unidos meio que influenciou o Panamá a se tornar independente, a criar o canal, tal. Então basicamente essas coisas são da política do Big Stick. Os Estados Unidos meio que ia lá, fazia as suas ameaçazinhas, fazia uma política bem imperialista, né? Para fazer com que aqueles países ali da América Central fizessem o que eles quisessem, né? E aí, devido à expansão econômica desses próprios países, que os Estados Unidos ali, ele influenciou bastante. Porém, na maioria dos casos, a associação junto com os norte-americanos era de governo ditatorial, tá? De governo ditatorial e liberal. Era uma galera totalitária e liberal em termos de economia, né, para a implantação do capitalismo norte-americano nesses países. Por essa razão, muitos grupos socialistas se mantiveram contra o domínio dos Estados Unidos, gerando conflitos e derrubadas de poder. Um dos mais famosos é a Guerra Civil da Nicarágua, lá na década de 1960. Bom, deixei o mapa da América do Sul há um tempão que eu fui falando e esqueci de passar as coisinhas, né? Demografia da América do Sul. A composição étnica básica da América do Sul é de brancos europeus, negros africanos e indígenas. Contudo, dentro dessa base há uma diversidade de grupos étnicos que tornam o subcontinente da América do Sul, uma infinidade cultural. As nações europeias e asiáticas estiveram mais presentes através do processo de migração, mais tarde, né? Após os períodos de colonização. Mesmo assim, com toda essa pluralidade étnica, o subcontinente mantém as línguas oficiais de acordo com a colonização empregada. Por isso que aqui no Brasil a gente está falando o quê? Está tendo essa aula em quê? Português. Mas, olha só, tem uma curiosidade aí, tá? Você sabia que o número de línguas indígenas distintas que existem ainda hoje no Brasil, e a gente tem cerca de, acho que 130 mil pessoas que não falam português no Brasil, que falam um dialeto indígena. Não sei se é 130 mil não, gente. Não sei se eu anotei errado, mas... Ó, de acordo com o último censo demográfico realizado pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, lá em 2010, 274 línguas indígenas são faladas no Brasil por cerca de 37,4% dos índios com mais de 5 anos de idade. Do total, 6 mil deles falam mais de 2 línguas. A fluência em pelo menos uma delas foi verificada em 57% dos índios que vivem em terras indígenas reconhecidas.
Fora delas, o índice cai, né? Porque aí a galera fala português. É isso mesmo, ó. O português não é falado por cerca de 130 mil pessoas que falam algum tipo de língua indígena aqui dentro do Brasil. Então a gente ainda tem uma força indígena aqui no Brasil que é muito gratificante, porque faz parte bastante da nossa pluralidade cultural, né? Porque a gente fala muito de pluralidade cultural, mas a gente tem uma perseguição contra a cultura indígena e contra a cultura de matriz africana, né? A gente tem uma majoritária do branco europeu aqui. A gente, a maior parte da população é cristã católica por influência da colonização de Portugal. A maior língua falada é o português porque foi colônia de Portugal. Os nossos trejeitos e maneiras de culturais de viver são ocidentais porque a gente foi colônia de Portugal, né? E a gente comumente utiliza muito daquilo que é europeu aqui nas nossas vidas. O português é falado apenas no Brasil, enquanto isso nos outros países ali ao redor do Brasil, né? Como a gente viu aí, ó, a galera fala o espanhol, com a exceção ali das três Guianas que a gente já havia apontado. Aqui, ó. Cabe salientar que, além das línguas faladas oficialmente, a América do Sul tem uma grande riqueza de línguas indígenas. Não é só o caso do Brasil, não. Né? Por exemplo, o Quichua no Equador, Peru e Bolívia, o Guarani no Paraguai e na Bolívia, o Aymara na Bolívia e no Peru, e o Mampudungun, falado em algumas religiões do Chile e na Argentina. A gente teve basicamente o primeiro presidente de índio na Bolívia, tem uma galera indígena ali. A maior parte da população mais pobre dos países que foram colônia espanhola é de índio, porque a gente não teve a vinda em massa do negro para ser escravizado, como a gente teve no caso do Brasil, no Haiti, na Jamaica e no sul dos Estados Unidos. Aqui as imagens que vocês já viram, né, que eu passei, são apresentando essa pluralidade étnica da América Latina. Falei América do Sul, tá falando América Central, América do Sul de maneira separada, mas tudo é América Latina. Então a gente vê aí mulheres, você vê a tonalidade da cor de pele normalmente dessas mulheres, diferente se a gente pegar, por exemplo, de uma Escandinávia da vida, que a mulher é branca demais, a gente tem uma certa melanina, uma queimadura aí do sol. E é lógico, a gente tem a população negra aqui, principalmente no Brasil, no Haiti, na Jamaica, tem a população de pele escura, principalmente por conta da vinda do negro africano. Aí a gente tem também aquela galera com feições dos grupos étnicos indígenas, né? Que a gente teve a mestiçagem aí, que não vamos romantizar, né? Porque o espanhol, o português chegou aqui, não teve muito amor, essa parada não teve bastante estupro, teve uma violênciazinha aos povos nativos e aos povos que vieram do continente africano. A gente vê aí essas como as características dessa pluralidade étnica existente na América Latina. Devido à colonização exploradora e à tardia industrialização dos países da América Latina, o que faz com que a gente tenha uma diferença muito grande dos países da América anglo-saxônica em termos de economia, por conta dessa industrialização tardia, um dos fatores, não é o único, e também da colonização de exploração, que também é um dos fatores, não é o único. Colônia de exploração, né, que como é que foi a colônia de exploração? O europeu chegou aqui, se estabeleceu em grandes propriedades, monoculturas que abasteciam a metrópole, o mercado externo. A metrópole, o país colonizador, que abasteciam o mercado externo e utilizavam a mão de obra principalmente escrava, né? Monocultura, porque geralmente eles plantavam um único tipo de produto naquela região para enviar para a metrópole ou para os países que eles quisessem vender os produtos que estavam sendo desenvolvidos ali na colônia. Então, você tem aí essa colônia de exploração, tal, na América Hispânica, que é onde foi colônia espanhola, uma maior parte da população indígena sendo escrava, e aqui no caso do Brasil, na Jamaica, no Haiti, a população negra, né? A má distribuição de renda demonstra um dos principais problemas que, por conseguinte, gera outros problemas sociais, dentre os quais podemos destacar uma educação ruim, a falta de saúde. Um fator de grande preocupação é a concentração fundiária, ou seja, latifúndios, terras gigantescas, uma grande quantidade de terra, pertencendo a um grupo muito pequeno de pessoas. Enquanto a gente tem um grupo majoritário de pessoas que vive até da terra, sem ter terra boa para plantio, porque geralmente esse pessoal, esses latifúndios gigantescos, basicamente a gente herdou basicamente
da colônia de exploração. Então, esses latifúndios aí é uma coisa, uma preocupação que acaba gerando essa disparidade social também. Além da concentração fundiária, como a gente falou, má distribuição de renda é porque a gente tem uma concentração de renda na mão de poucos. A maioria dos países subdesenvolvidos da África e da Ásia convive com alta concentração de terras produtivas. E na América Latina, a situação não é diferente. Então, se você pegar a maior parte dos países da africanos e asiáticos, eles estão no mesmo patamar econômico que a América Latina, né? Com países em desenvolvimento, países emergentes e países subdesenvolvidos. Os países da América Latina não conseguiram efetivar um plano de reforma agrária, mesmo sendo países que detêm a sua economia voltada para a exportação agrária. A má distribuição de renda também fez com que boa parte da população desses países fique em uma linha muito tênue com a pobreza. Além disso, a organização urbana oferece a segregação visível das áreas nobres e menos nobres da cidade. Num vídeo anterior aí que eu falei sobre a Índia, eu falei bastante de uma foto, dessa tipo, foto que eu estava passando aqui, né? Dessas fotos que não sei se tem, eu tenho a imagem anterior aqui. É da Índia, mas lembra muito uma foto que temos aqui no Rio de Janeiro que mostra justamente essa disparidade. Aqui é da aula da Índia que eu estava dando, né? Tem a ver com a aula que eu estou passando aqui agora, só para mostrar essa parte da disparidade que é numa cidade aqui, que é numa cidade indiana. Aí você vê uma galera que mora nos condomínios, muito babo, rico e tal, e aqui uma galera que mora numa favela do lado, coladinho um no outro, separado por um muro, que isso tem na cidade do Rio de Janeiro. Tem imagens muito parecidas com essa daí. Eu não dei o download da imagem para mostrar aqui para vocês. E eu acho que a internet não vai... Deixa eu ver aqui quanto tempo que a gente tem dessa aulinha. Em 16 minutos já. Eu vou dar um tempinho aqui. A gente ia falar mais do IDH da América Latina, mas eu acho que deu para a gente fazer uma introdução legal da demografia da América Latina. E depois, quando a gente focar em economia da América Latina, eu dou uma pincelada sobre o IDH da América Latina. Valeu? Tô falando de América Latina, as imagens da Índia aqui. E pra galera aí que vê o vídeo até o finalzinho, lembra aí, palavra-chave. A palavra-chave na América Latina vai ser, deixa eu ver aqui, rapaz, ó, uma da população aí, vamos falar Quichua. Quichua, 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 Quichua. Procura aí nos Google da vida ou nos livros aí que você tem sobre uma língua falada por uma grande parte da população indígena do Equador, Quichua. Então, palavra-chave, deixa aí nos comentários Quichua e até a nossa próxima aula. Valeu, gente!